hashtag 032, Apocalipse, estudando as profecias. Terminamos a carta à igreja em Tiatira, que tem como tônica a lei das obras, né? E vamos começar agora no capítulo 3, versículo de 1 a 6, vamos começar a carta à igreja de Sardes, que tem como tônica a mensagem a vigilância na fidelidade ao Cristo. Então vamos lá. Bom, este é o planejamento divino, o Apocalipse, até o fim do ciclo. Ninguém pode orientar sua vida sem conhecer o Apocalipse. Orientar bem. Nenhum homem tem condições de saber governar uma nação, um estado, uma cidade, um município, um punhado de gente, sua família e até mesmo sua própria vida. Bem, sem conhecer o planejamento do Apocalipse, que significa revelação de Deus, né? Vamos agora iniciar então a carta à igreja de Sardes. E o anjo da igreja em Sardes, ou Sardo, né, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vive, mas está morto. Sê vigilante, confirma o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como vem um ladrão, né, sem avisar, e não saberá a que horas eu virei sobre ti. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, comigo andarão de branco, porque disto são dignas. Aquele que vencer andará de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o nome dele do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos santos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Por isso estamos dando aqui apenas alguns versículos, para dar uma explicação mais extensa, mais cuidadosa, não um capítulo inteiro, né, para não fazer conclusões, principalmente algumas confusões, né, para os neófitos, os aprendizes do Apocalipse. E se a gente repete algumas coisas, é porque a mente humana tem aquela memória imediata e aquela memória mais profunda, aquela que permanece mais tempo. E ela só permanece mais tempo se você repetir aquela coisa mais vezes. Então, muita gente pode dizer, mas eu esqueço desses compromissos com facilidade, ou principalmente os compromissos com as coisas de Deus, eu me perco, e logo vacilo, e logo esqueço, e logo tropeço. Então, a sugestão vamos lá, repetir algumas coisas que eu tenho repetido com paciência para poder memorizar e ficar sedimentado na mente da gente. Então lá, o período abrangido pela igreja de Sardes começa em 1798. Sarde, ou sardo significa príncipe, ou cântico de alegria, aquilo que permanece. Temos aqui então diante de nós, como construtores desta igreja, que muitos chamam Sardes, né, as chamadas igrejas reformadas, isto é,
da reforma de Martim Lutero. Então, essa fase da igreja de Sardes, ou Sardo, que tem essa mensagem como tônica, a vigilância na fidelidade ao Cristo, ela começa com a reforma protestante, principalmente tendo como baluarte Martim Lutero. Só que isso já começou há mais tempo. Isso começou lá atrás, lá com John Clift, ou John Wycliffe, e John Hus, que inclusive já falei que ele foi queimado na fogueira lá, como herege, né? Como perseguição da igreja, infelizmente. Não é a igreja determinada, de um sectarismo determinado. Já ficou claro aqui que povo de Deus, aqui é toda a cristandade, o mundo inteiro, o planeta Terra. Mesmo porque não existe dois deuses, só existe um Deus. Mesmo porque o verdadeiro povo de Deus é o que já procura viver aquele mandamento novo que Jesus trouxe, né, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34, que eu não me canso de repetir, é a nova ordem, quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu, Jesus, os amou, que é um amor superior ao amor dado por Moisés, né, séculos antes, quando a humanidade ainda estava muito mais dura, né, ignorante, e ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Foi Jesus que mandou, ele intuiu ele a dar essa declaração. Então, o antigo povo de Deus foi aquele que aceitou o decálogo. O moderno povo de Deus é o que aceita o novo mandamento de Jesus, que ele abrange tudo. Amar com o amor de Jesus abrange tudo aquilo que está no decálogo, né? Porque considera-se que ele já foi bem entendido. Logo, se Jesus fundou o planeta Terra, como está em seu Evangelho, no segundo João, evangelista, capítulo 1, versículos de 1 a 3, né? Porque, portanto, foi Jesus que deu o decálogo a Moisés. Foi ele que intuiu. E depois ele vem pessoalmente e nos ensina o seu novo mandamento. O decálogo, a ciência, a filosofia, a religião e toda a sabedoria humana que a humanidade recebeu são para transformar as criaturas em pessoas melhores, em almas melhores, em espíritos melhores, para que elas se ajudem uns aos outros, amem-se uns aos outros. Do contrário, tudo isso seria inútil. É, portanto, no novo mandamento de Jesus, que vamos encontrar as soluções para todos os problemas da humanidade. O grande defeito encontrado na igreja de Sardo, ou Sardes, é que tem o nome de que vive, no entanto, está morta. Vocês já entenderam por tudo que nós já trouxemos aqui para vocês, né? O significado disso tudo, né? A falsa religião que andou por muitos e muitos séculos imperando no planeta Terra e que agora está na hora de mudar o sentido disso tudo. Já passou da hora, na verdade. Então, uma elevada posição sob o ponto de vista mundano ocupou a igreja nominal durante esse período. Então vamos continuar na próxima hashtag.